Enquanto isso, na igreja adventista... Se você acredita na volta de Jesus, você é adventista. Se você acredita na volta de Jesus, você é adventista. Talvez você está aqui nessa noite e você está perguntando: pastor, mas eu não sou dessa igreja, como é que eu sou adventista? Quem faz parte desta igreja é um grupo que se chama Adventista do Sétimo Dia. Por que é adventista? Porque nós acreditamos na volta de quem? E por que é no sétimo dia? Porque é simples. Porque a gente guarda o sétimo dia. Por que a gente não guarda um outro dia? Porque não está na Bíblia um outro dia. Por que não está na Bíblia um outro dia? Por que a gente tem que guardar então só um, não são todos? É porque está na Bíblia. Essa igreja só faz o que está na Bíblia e nada mais. Essa igreja só faz o que está na Bíblia e nada mais. Para você ter uma ideia, por que a gente guarda o sábado? Simples, porque Deus guardou. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. João 5,17. Por exemplo, você falou agora da Adventista. Eles guardam o sábado. E o sábado não é um mandamento? Guardar o sábado? O sábado é um mandamento para a antiga aliança, para Israel. O sábado é um mandamento para Israel. E o sábado na Bíblia, lá em Colossenses 2,16... O apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, ninguém pode julgar vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, pelos dias de festa do judaísmo, pelas luas novas que eles guardavam e nem pelo sábado. Então, no Novo Testamento, Colossenses 2,16 diz que nós não podemos ser julgados pelo sábado. Então, o que é o sábado? E o próximo versículo diz assim: porque essas coisas são sombra do que havia de vir, mas a imagem mesmo está em Cristo. Ou seja, o sábado é uma sombra da verdade. Então, se você levantar a mão aqui nessa mesa, tem uma sombra. Essa sombra, eu posso dizer, essa sombra é uma mão com 5 dedos, não sei o que lá. Mas essa aqui é a verdade. Sombra, verdade. Sombra, verdade. O sábado é uma sombra. Cristo é a realidade. Por exemplo, quando Cristo disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vocês estão cansados e oprimidos. É um texto bem conhecido. Eu vos aliviarei, não sei o que lá, tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim que sou bom e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A palavra descanso é Shabat. A palavra descanso em hebraico é sábado. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você quer descansar, se você vem a mim, você vai encontrar o verdadeiro sábado. Vem a mim e você vai encontrar o verdadeiro descanso. Ou seja, os cristãos bíblicos, eles não descansam em um dia, eles descansam em uma pessoa. Nós descansamos em Jesus Cristo, tá certo? Agora, algumas pessoas vão falar assim: não, tudo bem, eu entendo que Jesus é o nosso sábado, mas mesmo assim eu quero guardar o sábado. Tá, tudo bem. Agora, desde que a pessoa não diga que aquilo é para a salvação. Porque se é para a salvação, está concorrendo com Cristo. O cristianismo só tem um salvador: Cristo. E não a guarda de um dia ou uma regra básica. Mas Jesus não falou que ele não veio para acabar com as tradições antigas, mais ou menos isso? Que ele não veio para... Ele falou não sei se... Não lembro assim, quem. Eu não vim abrogar a lei, vim para cumprir. Isso. Ok, falou. Ele veio cumprir a lei, e ele cumpriu. E a lei antigamente não era uma lei, o guardar o sábado? A lei do sábado, vamos lá. O sábado está dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, lá no capítulo 5 de Deuteronômio, é para os judeus. Então, para aqueles que ficaram escravos no Egito, Deus deu a eles o sábado. Não existe nenhum mandamento no Antigo Testamento para um não-judeu guardar o sábado. Então, o sábado é para os judeus. Entendi. Ok? Assim como no Novo Testamento, não existe nenhum mandamento para o cristão guardar o sábado. Então, como a gente entende a lei do sábado no Antigo Testamento? Ele está lá dentro do decálogo, dos 10 mandamentos, apontando para algo muito maior. Um descanso que não é um descanso de dia, não é um descanso do cansaço, mas o descanso da sua alma. Se você está cansado e oprimindo, vem a mim, porque aí você vai encontrar o sábado. É o que Jesus disse. Entendeu? Então, a ideia é que a gente descansa em Cristo e não exatamente num dia da semana. Você zombou da nossa pequena sinagoga e da Torá. Vai nos dizer seu nome, sua linhagem, Primeiro você, e agora seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado.
Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, no templo de Aimeleque, o sacerdote, e comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Então você se compararia com Davi? Essa foi uma emergência. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo, ficam sem culpa? Isso é para os levitas. Você é um levita? Da linhagem sacerdotal? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Filho do homem. Podemos ir. Porque Jesus guardou, a Virgem Maria guardou, José guardou, os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram, só Paulo, registrado na Bíblia, guardou 84 vezes o sábado. A igreja do passado guardou, a igreja do passado guardou. A igreja do passado guardou. Como Cristo é o Senhor do sábado, isto é, o sábado é que se submete a ele. Vejamos as razões pelas quais os cristãos observam o domingo. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Ele manifestou-se pelo menos 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, no dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. Agora deixe-me só trazer o testemunho da história da igreja. Então eles dizem que foi só a partir de Constantino que o domingo virou o dia oficial da guarda dos cristãos. Mas eu quero ler aqui a carta de Barnabé, datando do ano 100, portanto 300 anos antes de Constantino. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou da morte e após ter aparecido subiu aos céus. Carta de Barnabé, datando do século I. A igreja do passado guardou. Inácio de Antioquia, no ano 107, diz assim: não sejais enganados com doutrinas estranhas, nem com fábulas velhas que não são proveitosas, pois se ainda vivemos conforme a lei judaica, reconhecemos que não recebemos a graça. Se, portanto, aqueles que foram educados segundo a antiga ordem de coisas alcançaram a posse de uma nova esperança, não mais devem observar o sábado, mas viver na obediência do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Aqui é Inácio de Antioquia, no ano 107, já falando que era, não mais se guardava o sábado, mas o primeiro dia da semana. A igreja do passado guardou. Justino Mártir, no ano 145, e no dia chamado domingo, todos, quer da cidade, quer do campo, nos reunimos em um lugar, lemos as memórias dos apóstolos e dos profetas, trazem pão e vinho, dando graças, o presidente ora e o povo responde amém. Todos nós fazemos reuniões comunitárias aos domingos, porque é o primeiro dia da semana, no qual Deus formou o mundo, e porque nesse dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Estou lendo Justino Mártir, do ano 145. A igreja do passado guardou. Dionísio de Corinto, do ano 170, no seu comentário às cartas paulinas, no primeiro capítulo afirma que a igreja havia passado a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. A igreja do passado guardou. Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º dia. E lá no 4º mandamento está ordenado a você trabalhar 6 dias na semana e descansar o 7º dia. O que Deus está estabelecendo é que você precisa trabalhar e você precisa descansar. O sábado, a palavra sábado, tanto no hebraico quanto no grego, significa literalmente descanso. Descanso. Então, Deus descansa da obra da criação. E Deus nos ordena a tirar um dia na semana para adorá-lo, para reconhecê-lo como nosso Deus e como nosso provedor. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O sábado, à luz de Oséias, capítulo 2, versículo 11, haveria de cessar. E diz a Bíblia em Colossenses 2,16 que o sábado era uma sombra da realidade que havia de vir. Porque o nosso verdadeiro descanso é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que no tempo da graça, da redenção em Cristo Jesus, nós vamos entender como o sábado se cumpriu em Cristo. Ele é maior do que o sábado.
O homem não foi criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. E é por isso que Jesus ressuscitou no domingo. É por isso que Jesus apareceu aos seus discípulos no domingo. É por isso que Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja no domingo. É por isso que a igreja cristã se reunia para celebrar a ceia e para fazer as suas ofertas no domingo. É por isso que o Senhor Jesus apareceu a João na ilha de Patmos no domingo. E o domingo, então, é o dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa gloriosa redenção. A igreja do passado guardou, a igreja hoje guarda. A igreja hoje guarda. Todos os cristãos, desde os apóstolos, desde os pais da igreja, desde os reformadores, desde os puritanos e desde toda a igreja cristã ao longo destes 20 séculos, observa o domingo como o dia do Senhor, o dia que a igreja reserva para estar na casa de Deus, adorando a Deus e fazendo a obra de Deus. E Isaías diz que no céu nós vamos guardar o sábado, é só por isso. E Isaías diz que no céu nós vamos guardar o sábado, é só por isso. Uma leitura rápida desse verso pode realmente levar a pessoa a crer que o adventista está certo quando ele diz, olha lá, de um sábado a outro, tá vendo? Olha lá, vamos guardar o sábado. Mas se você ler com calma, você, mais atento ao que diz o texto, você vai ver o quê? Que de um sábado a outro, nada mais quer dizer do que a semana toda. Ou todos os dias, né? Eu acho que, de um sábado a outro, de um domingo a outro, de uma segunda a outra. Mesma coisa, semana toda. Nós iremos adorar a Deus todos os dias da semana. Além disso, gente, é importante também a gente levar em consideração que a perspectiva ali do profeta no Antigo Testamento, que ele tinha, né, quando ele profetizava algo tão distante no futuro, você tem que se colocar no lugar do cara. Ele tinha que usar algo que ele estava acostumado ali no seu tempo como referência. Tá? E, assim, até porque ele usa, além de um sábado a outro, ele usa também o termo de uma lua nova a outra. Isso não quer dizer que a gente vai ter que celebrar as festas de lua nova no Nova Jerusalém, tá? Não. Mas se, de acordo com o pensamento adventista, esse verso ele serve para provar que a gente deve guardar o sábado, então a gente também deve guardar as luas novas. Deve celebrar as luas novas, né? De acordo com esse texto aí. Vamos ler mais uma profecia do profeta Isaías, vocês vão ver como tinha ali essa questão do ponto de vista do profeta da época, onde ele acoplava ali, implementava algumas referências locais e pontuais na época dele, para tentar explicar as coisas que ele via. Uma coisa que alguém tem uma visão do futuro daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, o que vai acontecer? Gente, ele não sabe, a tecnologia vai ser absurda. Então o cara vê coisas que ele não vai entender, Então ele usa o que ele tem aqui para explicar, olha, é isso aqui mais ou menos, tá? Até porque as pessoas também precisam entender, né? Então tinha essa dificuldade ali do profeta quando ele profetizava muito, ele profetizou sobre coisas que nem aconteceram até agora. Você imagina, já passaram muito mais de 2.000 anos. Olha esse verso aqui. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças e montados em mulas e camelos. Diz o Senhor, farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. E também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor, em Isaías 66, 20 e 21. Bom, será que o sacerdócio levítico vai ser restaurado na Nova Jerusalém? Todas as evidências apontam para que isso não ocorra, tá? Todo o propósito do sacerdócio levítico era apontar para Cristo, né? Para a primeira vinda de Cristo. E também acho pouco provável que no futuro, na Nova Jerusalém, as pessoas utilizem cavalos e carroças, né? Não. Então, tudo aponta para uma perspectiva que o profeta tinha naquela época. Ele utilizava alguns termos, algumas coisas da época para poder explicar um pouquinho do que viria a acontecer no futuro, numa visão mais escatológica, né? É simples assim. Ah, pastor, mas eu acho que não é para guardar o sábado. Quem é você para estar achando alguma coisa, meu irmão? Mas se Deus guardou, se Jesus guardou, se Maria guardou, José guardou, todo mundo da Bíblia guardou, todo mundo da Bíblia guardou. Eu não ouvi o que eu ouvi? Tu também subiste ao monte Sinai e falaste com eles desde os céus, e lhes deu juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Neemias 9, 13 e 14. Agora, no dia 7 de março do ano 321, um homem chamado Constantino, ele falou o seguinte: nós vamos mudar o sábado para o domingo, e ponto final. No dia 7 de março do ano 321, um homem chamado Constantino, ele falou o seguinte: nós vamos mudar o sábado para o domingo, e ponto final. E como o império estava sobre a sua responsabilidade, ele falou assim, a partir de agora nós vamos guardar o domingo. Então, hoje, se você guarda o sábado, você está do lado de Deus, da Virgem Maria, de José, dos apóstolos, dos discípulos, da igreja do passado, da igreja do presente, da igreja que vai para o céu. Da igreja que vai para o céu. Da igreja que vai para o céu. Agora, se você está do lado de Constantino, você está guardando um outro dia que não é o sábado, e você está do lado de um homem que já está morto e sepultado.
Deus nunca esquece de um servo fiel. Essa é a sepultura de Guilherme Miller, um homem que fez um trabalho louvado, um trabalho respeitado. Foi ele que começou um grande movimento e a Igreja Adventista tem grande respeito por esse homem. Nessa sepultura estão seus restos mortais. Ellen White menciona em primeiros escritos, que o pó desse homem é velado por anjos. Isso é uma coisa muito séria. Eles estão aqui agora, porque eles estão guardando a sepultura de um homem que irá ressuscitar ao som da última trombeta. Ele creu na volta de Cristo e ele verá Jesus voltando. Por isso eu e você devemos ser fiéis a esse Deus, porque Ele nunca nos abandonará. Um abraço. E você está de um lado de um homem que já está morto e sepultado. E você está de um lado de um homem que já está morto e sepultado. Dá para tu entender o porquê que a gente guarda o sábado?